E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rafael Souza passando por aqui, certo? Para a gente continuar nossas atividades. Nós iremos entrar agora em um ponto da gramática normativa que trata-se dos aspectos verbais, certo? E seus complementos, tá? Os verbos, eles podem ser direcionados, primeiramente, em duas características, certo? Isso para verbos que indicam ação, certo? E que não indicam estado. O que indicam estado, nós iremos atrelar aos conceitos posteriormente. Em um primeiro momento, eu quero apresentar para vocês que o conceito para o complemento vai depender da sua transitividade, certo? Então, quais são esses dois aspectos? O primeiro aspecto é o que nós chamamos de verbos transitivos. Verbos transitivos, pessoal, são aqueles verbos que precisam de um complemento para poder ter sentido. Tá? Como assim, professor? Por exemplo, verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, quando eu falo a frase até somente o verbo, como por exemplo, Ana gosta. Note que ela, em seu sentido significativo, até o verbo, ele não tem sentido sozinho, né? Quando eu falo que alguém gosta, é porque alguém gosta de alguma coisa. Então, perante esta classificação, como ele exige complemento, você tem que olhar agora para a nuance desse complemento. O nosso assunto anterior do módulo antecedente, enquadramos que verbos transitivos, certo? Indiretos, faz rememorar o assunto anterior, que era o assunto de preposição. Então, nós temos duas ligações, certo? O conceito do verbo, quando tem preposição em seu complemento, nós chamamos de um complemento indireto. Desta forma, a sua formalidade de classificação passa a ser transitiva e indireta. Presta atenção comigo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar, em sua essência, em sua natureza real, ela exige o complemento de. Ela exige a preposição de. Se você supre ela da frase, gosta, sorvete, está faltando um conectivo nessa nuance frasal aí, nesta nuance oracional, certo? Desta forma, você tem um verbo em sua essência, em sua natureza, como verbo transitivo em um primeiro ponto, porque ele precisa de complemento, e um verbo transitivo indireto em um segundo ponto classificatório, porque o seu complemento tem uma preposição, ok? Uma outra classificação, subdivisão para os verbos transitivos é a caracterização de transitividade direta, que é quando você tem o complemento do verbo aderindo a não uma preposição agora. Tudo bem? Por exemplo, o verbo amar. Quem ama, ama alguém. João ama Maria. Note que se eu falar o verbo, a oração, até o meu verbo amar, João ama, você vai perguntar: ama quem? Então, desta forma, este verbo é um verbo transitivo, porque se ele não tiver complemento, ele não tem sentido sozinho. E agora, voltando para a classificação direta ou indireta, ele vai ser denominado direto, porque em sua classificação posterior, em sua classificação e em seu complemento, ele não vai ter o uso da preposição.
Voltando. Verbos transitivos diretos sem a preposição. Indiretos com preposição. Claro? Então, note que os verbos transitivos ele tem essas duas subdivisões. Professor, eu posso dizer que um verbo é um verbo transitivo direto e indireto? Sim. Presta atenção. Você pode dizer que um verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige um complemento direto e um indireto. É o que nós chamamos de verbos bitransitivos, quando você tem duas transitividades voltadas para a direta e indireta. Então, preste atenção. E, por exemplo, professor, um verbo, né, que seja transitivo direto e indireto. O verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém, né? O menino deu o caderno para a professora. Então, o para é para alguém que ele deu. O caderno foi o que ele deu, certo? Professor, então, eu posso dizer que um verbo é transitivo direto e indireto. Joia. Então, eu posso dizer que existe um indireto e direto? Não, não existe. Só existe o direto ou indireto ou direto e indireto. Ele não pode ser indireto depois direto. Não tem. Se em sua competência vier preposição, você matou. Complemento indireto. Perfeito? Tranquilo até aí, belezão, sussa, tá tranquilo? Pronto, joia. Pessoal, então a segunda classificação, porque eu tenho os verbos transitivos, certo? E os intransitivos. Os transitivos que têm essas ramificações. Tudo bem? Professor, e o que seriam os verbos intransitivos? Os verbos intransitivos são aqueles verbos que têm complemento quando você para a oração dele. Vamos lá. Cheguei a casa, né? Presta atenção nessa dica que eu vou dar. Verbos que normalmente indicam locomoção, esses verbos são chamados, normalmente, de intransitivos, em que seu complemento é chamado de adjunto adverbial de lugar. Ou seja, a casa seria o adjunto adverbial de lugar. E não o complemento. Mas, claro, vai depender da forma como ele é apresentado. Aí vamos lá. Um outro verbo. Paulo morreu de Covid. Aí você vai dizer assim, professor, se eu parar no verbo morreu, normalmente a pessoa pergunta de que? Exatamente. Vai ser a causa da morte. Então, eu vou ter um adjunto adverbial de causa e não um complemento indireto. Professor, mas aí agora embananou tudo. Como é que eu vou saber? Simples. Pegue até a frase. Pegue até o verbo. Paulo morreu. Pessoal, quando você diz que Paulo morreu, já está denotada a significação completa da frase? Tá. Porque o meu intuito é dizer que infelizmente ele morreu. Se infelizmente ele morreu, essa é o que permeia a oração de forma geral. Certo? Claro, vai ter aqueles curiosos que vai perguntar de que, né? Então, mas o papel primordial é direcionar que o verbo até ele, em sua essência, tem sentido. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Deu para entender? Beleza? Para ajudar vocês, eu vou responder a questão número 8, tá? Então, mas eu só quero complementar com o verbo de ligação. O verbo de ligação, pessoal, é muito fácil. Ele serve somente para ligar os elementos. Normalmente, o complemento desse verbo é um adjetivo, que é o que nós chamamos na sintaxe de predicativo do sujeito. Como assim, professor? Simples. Para você detectar um verbo de ligação, basta você ter duas características. Você detectar se o complemento dele é um adjetivo, está dando característica ao predicativo, ao sujeito, ou apenas suprir ele da frase. Se a frase continuar, presta atenção, se a frase continuar tendo um leque de sentido,
é verbo de ligação. Se a frase não continuar tendo um leque de sentido, não é verbo de ligação. Presta atenção. Ana é feliz. Primeiro, esse verbo é, vem do verbo ser. Tudo bem? Tranquilo? Supra ele da frase. Ana é feliz. Professor, quando eu suprei ele da frase, teve um eco de sentido aí. Quer dizer que a pessoa está feliz. Muito bem. E feliz é um adjetivo que está caracterizando o sujeito. Desta forma, feliz é o predicativo do sujeito. Então, o é um verbo de ligação que serve somente para interligar elementos. Ele não tem valor de ação. Ele só tem valor de ligação. Certo? Só liga elementos. Porque ele indica um estado como a pessoa está. Principalmente um estado momentâneo. Tudo bem? Pessoal, vamos responder a questão número 8, A, B, C, D. Indique os verbos destacados, significativos ou de ligação. Significativos aqueles que têm significados, que indicam ação. De ligação, se eles estão somente para interligar os elementos. Maísa andava tranquila para o concurso. Esse andava, está dizendo que ela estava caminhando? Não. A fisionomia dela era uma fisionomia tranquila para o concurso. Supra ali da frase. Maísa tranquila para o concurso. Note que está faltando alguma coisa. Claro, que é o verbo de ligação. Mas ele está aderindo a somente ligar os elementos. Olhe para o complemento dele. Tranquila. Tranquila é um adjetivo. Desta forma, andava, verbo de ligação. Assistiremos a uma excelente apresentação no teatro. Quando você assiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, porque exige a preposição a. E desta forma, assistiremos, precisa praticar uma ação. Desta forma, é um verbo significativo. Estava jogando bola quando quebrei o braço. Quebrei o braço. Praticou ação. Significativo. Amanhã encontrava-se nublada. Nublada é uma característica de amanhã. Amanhã nublada. Note que tem sentido. Só está faltando o elemento para ligar. Verbo de ligação. Virando a página, letra E. Espero em breve sua visita. Espero. Eu estou esperando alguma coisa. Né? Desta forma, se eu estou esperando em breve sua visita. Tem algum adjetivo aí? Não. Então indica um estado de ação. Verbo significativo. O noticiário estava impactante naquela noite. Estava impactante. Impactante adjetivo está caracterizando o noticiário. Desta forma, você tem um verbo de ligação. Ok, pessoal? Pessoal, respondam por gentileza a questão 9, 10 e 11, certo? 9, 10 e 11. E aí, estou na plataforma para sanar todas as dúvidas. Tchau, pessoal. Até breve. Saudades.